eu saio de uma coisa, eu vou para outra, e eu vou para outra, e eu vou para outra. Eu acompanho um pensamento, não sei se eu fui educado assim, a raciocinar. Então, domingo passado nós estávamos falando de Elias dentro da caverna, e hoje nós estamos falando de Davi, também, numa ocasião em que ele estava dentro de uma caverna. 1 Samuel 22, Davi saiu daquele lugar, era a caverna, e se refugiou, Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas, todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles, e havia com eles uns 400 homens. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, eu te peço que teu Santo Espírito aplique essa palavra diretamente ao coração, à vida de cada um, ao que cada um está vivendo, experimentando, que essa palavra seja aplicada e provoque o movimento do teu Espírito e as tuas bênçãos na vida de cada um. Oramos no nome de Jesus. Amém. Nós gostamos da Bíblia, querido, temos um amor especial pela Bíblia, porque a gente vê que na Bíblia tem muita coisa que acontece na nossa vida. Então a gente se identifica muito quando lê um salmo, se identifica quando passa por algumas passagens, porque parece que está falando da gente, né? Só que a gente vê uma coisa, queridos, a Bíblia também fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus não são os nossos. Às vezes a gente pensa uma coisa e Deus está pensando outra. E a gente vê isso em várias passagens da Bíblia, né? Tem várias coisas na Bíblia assim. Por exemplo, os discípulos de Jesus, quando viram aquele cego, em João 9, viram o cego e foram perguntar: Senhor, quem é o culpado dele estar cego? É o pai ou a mãe? Aí Jesus diz: não é nem por causa do pai nem da mãe, é para que se manifeste nele as obras de Deus. Olha só, os discípulos pensando uma coisa e Jesus pensando outra. Jesus, vamos correndo que Lázaro está morrendo. Os pensamentos dos discípulos. Lázaro está à morte. E Jesus disse: olha, calma, porque essa doença não é para a morte, é para que o nome de Deus seja glorificado. Olha só, queridos, os discípulos pensando uma coisa, e o povo, e os discípulos pensando uma coisa, e Deus pensando outra. Senhor, libera essa multidão que está com fome, os discípulos. E Jesus, o que é que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. E teve a multiplicação. Ah, não tem mais peixe, não teve peixe essa noite. Jesus vai, lança a rede. Senhor, já pescamos a noite toda. Lança a rede. Então você vê, querido, que às vezes o que a gente pensa é diferente do que Deus está pensando. Até um problema que você tem hoje. Alguém aqui tem um problema? Só umzinho. Você pensa nesse problema, pensa resolver de uma forma, pensa que o melhor é isso, que o melhor é aquilo, de que jeito que isso pode acontecer, e pode ser que Deus esteja pensando totalmente diferente da maneira que você está pensando. Amém, queridos? Eu escuto tantas vezes, tanto testemunho de gente que estava, né, pronta para casar, na última hora aconteceu uma coisa, não casou, e hoje diz: graças a Deus, né, que eu não casei, eu pensei que era, mas não foi. Coisas que acontecem. Aqui, queridos, nesse texto que nós estamos lendo, aliás, lembrando do texto do domingo passado, e a gente frisou isso, Elias, quando estava na caverna, ele só viu o sofrimento dele, as ameaças que ele recebeu de Jezabel, a perseguição, a solidão dele, porque todos os profetas abandonaram eles, deixaram ele sozinho. Então ele só via, aí Deus teve que ir lá e tirar Elias de dentro daquela caverna, porque Deus ainda tinha um plano para Elias. Amém, querido?
Deus, ele estava dentro da caverna, mas Deus já via os novos reis que viriam pela frente, que ele ia ungir, o próximo profeta que ele ia ungir. Né? Deus olhava para Elias escondido na caverna, mas Deus já via coisas no futuro que ainda iam acontecer na vida dele. Mas para isso acontecer, ele teria que sair de dentro daquela caverna. Amém, queridos? Quantas vezes isso acontece com a gente? A gente está no meio das nossas lutas, a gente só vê a nossa dor, a gente só vê o nosso sofrimento, a gente só vê a nossa angústia, a nossa aflição, a gente só vê o que a gente vê, e não vê o que Deus está vendo, e não vê o que Deus está pensando, e não vê o que Deus quer fazer. Davi, queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, ele tinha acabado de ser ungido para ser rei de Israel, para ser o próximo rei sobre Israel. Só que a unção de Davi provocou uma reação por parte do rei que estava lá, que era o Saul, e desencadeou muita perseguição, muita oposição, muita ameaça, e não só a Davi, mas também a família de Davi, todos ficaram debaixo de perseguição. E Davi chegou a um ponto que a pressão foi tanta contra ele e a sua família, que obrigou ele a se refugiar numa caverna. Ele viu que o único jeito que ele tinha era fugir. Ele se sentia, não é, banido, excluído, carta fora do baralho, ninguém aceitava ele como o rei que tinha sido ungido por Samuel. Então, presta atenção, querido, o foco de Davi é que a pressão estava demais. A ameaça, a perseguição. Então Davi entrou numa caverna e se escondeu. A saída para ele era se esconder numa caverna, como Elias, querido. Elias também viveu a mesma coisa. Jezabel mandou tanta ameaça que Elias, a única saída que ele encontrou foi se colocar numa caverna. E é interessante, querido, que tempos de caverna a gente descobre, nós também já ficamos na caverna, muitas vezes, né? E tempos de caverna a gente descobre algumas coisas a nosso respeito, a respeito de Deus. Primeira coisa que a gente vê aqui, que, aliás, no tempo de caverna você vê quem é que tu está do teu lado. Tempo de caverna, que você fica sozinho, todos te abandonam, ficam contra você, você descobre quem é que está do seu lado. E graças a Deus, a família dele se fez presente dentro da caverna. Por quê? Porque a família dele também estava sob ameaça. Naquele tempo, queridos, um rei, quando era colocado num reinado, ele mandava matar todos o da família do rei anterior, para que não corresse nenhum risco. Era assim que acontecia, né? E aí Davi entrou na caverna, além da família, vieram os endividados, aí que a gente está falando de dívida, os que estavam em dificuldade, os que estavam amargurados, os que estavam no mesmo estado de espírito de Davi. Você sabe, né, que você, quando está num estado de espírito, você atrai gente com o mesmo estado de espírito para você. Quando você está para baixo, chega um monte de gente para baixo, perto de você. Né? Parece que você atrai essas pessoas. E presta atenção, queridos, que aqui, olhando para Davi, olhando para a família dele, olhando para os endividados, os amargurados de espírito, os que estavam em dificuldades, todos eles estavam dentro da caverna e o foco deles estava aonde, minha gente? Os problemas deles, nas lutas deles. Como resolver as situações que eles estavam enfrentando? Eles não conseguiam ver nada, não conseguiam enxergar nada. Eu já falei isso aqui, queridos, e gosto de repetir, porque isso é uma boa instrução. Hoje já está provado cientificamente que uma pessoa estressada, quem é que fica estressado aqui? Só de vez em quando. A pessoa estressada, ela vê menos, ela enxerga menos, ela ouve menos,
né? Ela não consegue raciocinar. Quando uma pessoa te conta um caos que aconteceu com ela, aí você diz, mas por que você não fez isso? Eu nem pensei nisso. Porque a pessoa estressada, querido, ela não consegue pensar direito. Ela bota muita ira naquilo que está pensando. Ela não enxerga, você não viu isso, não viu aquilo. Não vi nada. Não percebi nada. Então, por isso que a Bíblia diz para você botar a cabeça no travesseiro. E deixar para resolver a tua situação no dia seguinte. Amém, queridos? Amém. Então presta atenção, queridos. Isso aqui aconteceu, isso que eu estou falando aqui, aconteceu com Davi, aconteceu com Elias, aconteceu com Abraão. A pessoa quando está estressada, debaixo de problema, só pensando em problema, ela não vê solução, ela não vê saída. Abraão disse para Deus, afinal de contas, quando é que esse filho vai chegar? Aí Deus disse, Abraão, sai da tua tenda. Olha só, querido, uma visão fechada. Sai da tua tenda, olha para o céu. Assim vai ser a tua descendência. Elias, sai da caverna, o que tu está fazendo aí? Vai para Damasco, ungir os reis. Vai ungir Eliseu, que vai ficar no teu lugar. Já estava dando aposentadoria compulsória para Elias. Presta atenção, queridos. Eu estou falando disso deles porque é a nossa cara. Porque nós somos iguais. O foco de todos eles, se eu falar de Abraão, se eu falar de Elias, se eu falar de Davi, se eu falar dos 400, se eu falar da família de Davi, se eu falar dos endividados, dos amargurados, os que estavam em aflições, o foco deles era só o problema deles. As dificuldades, as lutas, as aflições, não é? Mas, aqui nesse caso, graças a Deus, Davi, graças à sua família, quem sabe, quem concorda comigo, que você ter a sua família ao seu lado no momento de prova faz toda uma diferença. Amém, querido? Quando você tem a família junto com você, estamos juntos, vamos enfrentar isso junto, né? Davi tinha lá 400 homens que estavam com ele ali também, porque estavam todos no mesmo estado de espírito de Davi, né? Estavam todos ali. No entanto, né, eles estavam ali, mas estavam pensando nos seus problemas. E aqui é interessante, né, queridos? Porque Davi saiu da caverna. Ele saiu da caverna, e aqui a gente vê uma coisa, querido. Quando a gente entra numa caverna, a gente leva muita gente com a gente. Quando você entra numa caverna, tu leva a tua família junto. Tu leva teus amigos junto. Nunca reparou isso, né? Mas quando um pai de família entra na caverna, a família toda entra. Quando uma mãe de família entra na caverna, ainda mais a mulher que é a luz de uma casa, não senti firmeza não. Quando um pai de família entra numa caverna, entra uma porção. Quando um pastor entra numa caverna, a igreja vai junto com ele, minha gente. Agora, por outro lado, querido, Davi, quando ele saiu da caverna, ele levou todo mundo. Quando você sai da caverna, você leva muita gente com você também. Amém, querido? Né? Você, quando sai da caverna, você leva muita gente de volta para o caminho de Deus, para a vontade de Deus, para o propósito de Deus, não é? E a gente vê aqui, queridos, a princípio, presta atenção, porque o que aconteceu com eles acontece com a gente. A princípio, a vontade de Davi, esses 400 homens, a família de Davi, todos esses que juntaram, era só fugir. Era só recuar. Não queriam enfrentar o que eles tinham que enfrentar. Esse era o foco deles. No entanto, querido, presta atenção, o foco de Deus era outro. É tirar Davi da caverna
e botar no trono. O foco de Deus era pegar desses homens e fazer deles os valentes de Davi. O foco de Deus era acabar com os filisteus que estavam pela frente. Deus tinha uma porção de coisas. E ele tinha que contar, queridos, com esse povo que estava todo dentro da caverna. Então presta atenção nisso, não é? Olha o que estava esperando por Davi no futuro, um trono. Olha o que estava esperando por esses homens, uma vitória sobre os filisteus. Olha o que estava esperando por esses homens que seriam os valentes de Davi. Tudo isso estava esperando por eles no futuro. Mas eles tinham que sair da caverna, queridos. Eles tinham que enfrentar o que precisava ser enfrentado. E quantas vezes a gente se vê num lugar igual? Eu sei que eu tenho que enfrentar. Mas a gente tem medo, queridos. A gente recua, a gente amarela, a gente se refugia. Então, querido, para Deus te levar para onde Ele quer te levar, para Ele fazer o que Ele quer fazer na sua vida, a gente tem que sair da caverna, queridos. Amém, queridos? Vocês estão aí? Então, querido, trazendo isso para a gente, que eu quero ser bem rápido hoje, para acabar na hora. No meio das aflições que você está vivendo, quem aqui hoje tem aflição? Só 2 ou 3. O resto está tudo na benção. Você que hoje está vivendo aflição, talvez você não esteja na caverna, mas está com vontade de entrar numa caverna. Ah, que vontade de sumir, desaparecer. A minha pergunta para você, onde é que está teu foco? Onde é que estão os teus pensamentos? Para onde é que você está olhando? Queridos, dentro da caverna, não tem para onde olhar. Onde é que você está olhando? Se você está olhando para dentro da caverna, está olhando para o teu umbigo, está olhando para os teus problemas, você está olhando para o que você não tem, você está olhando para o que falta. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém, querido? Isso é uma palavra para você colocar o teu foco em Deus. Independente da tua caverna, independente das ameaças que você tem sofrido, independente de tudo que tem vindo contra você, que maré de adversidade está vindo, tudo isso que vem contra você, não olhe para as adversidades, não olhe para os problemas, não olhe para as aflições, não se meta na caverna, olhe para Deus, olhe para o autor e o consumador da sua vida, da sua fé. Deus tem um futuro para você, Deus tem um futuro para a tua família, Deus tem um futuro para o Brasil, Deus tem um futuro para essa cidade, Deus tem um futuro para nós, minha gente. Mas às vezes a vida fica tão difícil que a gente não consegue enxergar. Ah, não vejo saída. Ah, não vejo solução. Ah, não sei o que fazer. Para de olhar para onde você está olhando, olha para Deus. Olha para as promessas de Deus. Olha para o que Deus tem para você. Amém. Então, queridos, a nossa parte é sair da caverna. É fazer o que Deus espera que a gente faça. Ações de fé. E foi assim com Davi, queridos. Davi se juntou com aqueles que ele tinha, e enfrentou Moabe, e enfrentou os filisteus, e ainda encontrou uma porção de situações pela frente, mas foi colocado no trono em Jerusalém. Davi reinou, queridos, 40 anos sobre Israel. Veja só, queridos, se ele tivesse ficado dentro da caverna, se ele achasse que não tinha saída, a nossa cara, minha gente, a nossa cara, tem saída não, vou ficar aqui, não vou fazer nada. E Deus tinha tudo isso para Davi, para esses homens. Então, queridos, trazendo isso para a nossa vida, o que que hoje, onde é que está teu foco? Para onde é que você está olhando? O que tem ocupado teus pensamentos? Você está olhando para a caverna, para o tamanho dos seus problemas, ou você está olhando para Deus? E as promessas que Ele tem para a sua vida? Certa ocasião, Eliseu, que foi o próximo profeta, se viu cercado pelos sírios por todos os lados, disse que não tinha por onde sair o profeta Eliseu e seu servo.
E o seu servo chegou para Eliseu e disse: meu senhor, estamos cercados de todos os lados, não tem saída. E aí, Eliseu virou para ele: olha, mais são os que estão conosco do que estão contra nós. Abra os olhos dele, Senhor. E Deus abriu os olhos e ele viu os carros de fogo do Senhor, viu os exércitos do Senhor. Então, querido, hoje você pode estar olhando para um problema que você está vivendo e você não vê solução, não vê saída. Mas Deus, Ele já tem uma solução, Ele já tem uma saída, não é? Não olhe para os seus problemas, olhe para Deus, olhe para as promessas de Deus, né? Que Deus, que o Espírito Santo nessa manhã abra os seus olhos para você ver tudo que Deus tem para você, que estão esperando por você. Amém, queridos? Tudo que Deus tem para fazer ainda na sua vida. Mas para Deus fazer, a gente tem que sair da caverna, a gente tem que sair da reclamação, da murmuração, da queixa. Eu tenho que fazer o que está ao meu alcance fazer. Davi tinha 400 homens, é com esses 400 homens é que eu vou enfrentar o que eu tenho que enfrentar. E vou fazer o que Deus quer. É o importante, que a gente não se deixar prender dentro de uma caverna. E às vezes tem pessoas que estão ao seu lado só para dizer: não tem mais jeito não, não tem mais solução não, não tem. Meu irmão, não olhe para o que teus olhos veem, olha para o que Deus promete. Amém? Olha para o futuro, para tudo que deu, todas as coisas cooperam para o bem, tem um bem pela frente chegando. Prega para o teu irmão: tem um bem pela frente chegando na tua vida. Sai da caverna da incredulidade, sai da caverna da dúvida, sai da caverna de incerteza. Tem um bem chegando sobre o Brasil, minha gente. Sai dessa caverna. Amém, querido? Que a gente acredite nas promessas de Deus. Amém? Então, queridos, nessa manhã, ao participar da ceia, em primeiro lugar, vamos nos examinar. O que eu estou fazendo? Eu estou lutando por uma vitória, ou eu estou fugindo da vitória? Porque Davi aqui, queridos, estava fugindo de uma vitória que Deus já tinha para ele. Deixa isso cair no teu coração, meu irmão. Tem uma vitória que Deus já tem para você. Uma vitória que Ele tem para a tua família. Uma vitória que Ele tem para a nossa nação. Uma vitória que Ele tem para as situações que nós estamos enfrentando. E algumas, aos nossos olhos, parecem impossíveis de serem resolvidas. Mas há acaso alguma coisa impossível para Deus? Então volte os teus olhos para Deus. Agora faça a sua parte, meu irmão. Saia dessa caverna. Saia dessa incredulidade, dessa dureza. Faça aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Porque se Davi não saísse da caverna, nada ia acontecer. Se Elias não saísse da caverna, nada ia acontecer. Se Abraão não saísse da sua tenda, nada ia acontecer. Deus faz, queridos, mas Ele espera que cada um de nós façamos a nossa parte. Amém, queridos? Então, vamos participar da mesa nessa manhã. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, faça essa pergunta para você: onde está o teu foco hoje? O que está ocupando os teus pensamentos? São pensamentos de fé, de solução, de vitória? Ou são pensamentos de dúvidas, incertezas, incredulidades? Eu estou pregando a palavra para você, meu irmão, para que você se levante e saia, e corra atrás do que Deus tem para você. Eu não posso tirar você da caverna. Quem tira você da caverna é você. Eu posso te ajudar, como eu estou fazendo nessa manhã. Amém, queridos? Então, receba um pedaço de pão. Obrigado, Alexandre. Deus te abençoe.
Receba o pedaço de pão e o cálice. Eu gosto sempre, queridos, de aplicar a palavra de Deus. Nesse momento que você está com um pedaço de pão, separa aí os elementos. Sempre com cuidado. A Bíblia diz para a gente se examinar. Onde estão meus pensamentos hoje? Para onde é que eu estou olhando? Onde está o meu foco hoje? Se eu só estou enxergando problema, eu estou olhando para o lugar errado. Eu sou um filho de Deus. Eu tenho um pai. Eu tenho um Salvador. Eu tenho que olhar para Ele. Ele tem a saída. Ele tem a solução. Obrigado, Jesus. Obrigado. Porque nós lemos aqui o escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz. Graças à cruz, nós hoje temos acesso à vitória, temos acesso à libertação, temos acesso à cura, temos acesso à provisão. E eu te peço, Pai, abençoa o meu irmão. Tira o olhar dele, Pai, só de derrota, só de fracasso, só de que é impossível, não tem saída, não tem jeito, não tem solução. Tira essa pessoa dessa caverna, Pai. Que ela se levante, que ela saia, que ela tenha fé, que ela acredite na palavra que está sendo pregada. A palavra de Deus é digna de crédito. Não é palavra de pregador, é palavra de Deus. Então tire o teu foco, querido, dos problemas, coloca o teu foco nas promessas de Deus. É saúde, Ele tem para você. É provisão, Ele tem para você. É livramento, Ele tem para você. É vitória, Ele tem para você. É gigante, Ele derruba. É muralha, Ele derruba. Muito obrigado, Jesus. Agradeça, querido, a Jesus, que é o teu Senhor, que é o teu Salvador. Dá graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Somos gratos, Pai. Perdoa-nos, Pai, porque às vezes o nosso olhar fica viciado, Pai, a só olhar para o que é negativo, a só olhar para o que é péssimo, é só olhar para o que não deu certo, é só olhar para o tamanho do gigante, para o tamanho da muralha. Perdoa-nos, Pai. Alguns de nós já estamos viciados em reclamar, amargurado de espírito, que nem esses homens estavam, porque só olhamos para a impossibilidade, olhamos para a dúvida, incerteza, medo, aflição, dificuldade. Ajuda-nos a enxergar, Pai, que o Senhor tem algo novo para nós. Ajuda-nos, Pai. Abençoa o meu irmão, Pai. Abençoa a sua fé, que a sua fé seja revigorada, seja renovada, no nome de Jesus. Amém. Abençoamos o pedaço de pão, participe dele, no nome de Jesus. Amém. Eu creio, queridos, que o Evangelho, quando entra no nosso coração, ele provoca movimento. Jesus, quando entrou na casa de Pedro e a sogra dele estava doente, Jesus só foi lá e tocou nela. Imediatamente ela se levantou e passou a servir a todos que estavam lá. Então Deus, quando nos toca, a Rose estava cantando aqui para que Deus nos tocasse. Ele, quando nos toca, Ele provoca movimento. Ele provoca novas ações, novas posturas, novas atitudes. Davi se cercou daqueles que estavam com ele e partiu para a luta. Apesar das ameaças, apesar da oposição, apesar da resistência, ele foi para a luta.
E ele foi para o trono. E reinou em Jerusalém, Israel, 40 anos. E diz que esse foi um tempo que houve paz na terra. Então, meu Pai, eu te peço pelo meu irmão, uma pergunta que nós fazemos diante de Deus: qual será a ação que Deus está pedindo de mim hoje? Especialmente eu que estou reclamando, especialmente eu que estou dentro de uma caverna, especialmente eu que só estou vendo problema. Qual é a ação que Deus está te pedindo hoje? Qual é o movimento que Deus está pedindo de você? Para de se reclamar, para de se queixar, para de se mimimi, para de olhar só para o teu umbigo. Deus tem mais para fazer em você, e não só em você, através de você. A bênção não é só para você não, é para todos que estão ao seu redor. Mas isso precisa que nós façamos um movimento, que a gente se levante, que a gente saia da caverna e que a gente faça alguma coisa. Esse é um momento pessoal, querido, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Será que Deus está pedindo para você fazer? Que movimento? Que ação? Isso é contigo. Eu posso pregar para você. Agora, agir no seu lugar, eu não posso. Que ação que Deus está pedindo para você? Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Na cruz do Calvário estavam as nossas doenças. Que o enfermo que está aqui seja sarado ao participar dessa ceia. Que aquele chegou aqui aflito, angustiado, perturbado, receba, Pai, um óleo de paz da cabeça aos pés. Que o Senhor fortaleça aquele que chegou aqui se sentindo fraco. E que o meu irmão tenha coragem para tomar as atitudes, as posturas, as ações que ele precisa fazer para experimentar o que Deus ainda tem para a vida dele e para a vida dela. Eu abençoo a vida dele, eu abençoo a vida dela e abençoo esse cálice no nome de Jesus. Amém. Você pode participar do cálice, dar graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode se colocar de pé. Eu falei que movimento, que ação que Deus está pedindo. Vou passar para você isso. Saia do seu lugar, querido. Procure uma pessoa e dê uma palavra de vitória para ela. Fala alguma coisa boa para ela, que está vindo algo de bom de Deus aí para a tua vida. Amém? Dá uma palavra para alguém. Uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Louvado seja Deus. Deus é bom.